Mas hoje estou aqui com vocês de novo, fazendo uma das coisas que eu sou apaixonado, que é compartilhar um pouco do que Deus fala comigo. E eu queria fazer um pouco interativo hoje, tem bastante gente com a gente online, né? Nem todos ainda conseguem vir. Então, vou pedir para vocês fazerem um exercíciozinho rapidinho, enquanto eu vou fazendo a introdução. Peguem o celular de vocês, abram na internet e digitem no site mente.com. Não sei se a gente consegue colocar aqui no telão, como é que escreve. E aí eu vou passar um códigozinho para vocês, que vocês vão escrever ele, são 3 números. E aí, esse site aí, ó, mente.com, na internet do celular de vocês. E vocês vão digitar esse código, 26283. Eu vou dar um minutinho aí para o pessoal que está online pegar o delay aí, que tem mais ou menos 1 minuto e meio. E a gente vai, se vocês quiserem já ir preenchendo, mas eu vou dar um tempinho para dizer o resultado. Vocês vão preencher, vai chegar aqui para mim e eu vou dizer mais ou menos como é que foi o resultado de quem preencheu. Mas por que eu trouxe essa pergunta hoje, né? Ela vem inspirada na pregação do Soso, que o Bruninho fez com a gente, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás. Se todo mundo conseguiu, estou vendo algumas pessoas com um pouco de dificuldade, mente.com, aí vocês vão digitar esse número, vai aparecer uma pergunta, com quem você mais se conecta ou identifica. Aí vai ter lá a opção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nessa dinâmica que o Bruninho fez com a gente, do Soso, que é uma dinâmica espetacular de cura interior, ele começou com essa pergunta: com quem que você mais se identifica? Com quem você mais se conecta? Que aí é a pergunta que que você começa o Soso, porque a partir dessa pergunta você faz toda a imersão dentro da sua história, dentro do que você vai ser tratado naquele Soso, né? Que aí entra a sua cura de alma, de espírito, enfim. E eu fiquei com essa pergunta na cabeça para esse dia especial de hoje, que é o Dia dos Pais. Já estou vendo bastante respostas aqui, a gente está com 19 respostas já. Porque eu percebo que esse tema, né, pai, o assunto de falarmos sobre pais, tem se tornado cada vez mais delicado e cada vez mais difícil no Brasil. Porque, provavelmente muitos de vocês conhecem as estatísticas, mas eu vou passar por algumas delas aqui. Hoje a gente tem mais de 5,5 milhões de crianças que não possuem um pai registrado na identidade. Eu não estou dizendo que ela tem um mau pai. Não estou dizendo que ela tem um pai que não cuida, que trabalha demais e não tem tempo para ela. Eu estou dizendo de um pai que não se deu ao trabalho de registrar o filho, que não quis assumir. E aí você vai para um outro lado, que quando você tem esses filhos registrados, a gente conhece N casos de crianças que não têm o suporte do pai presente, né? Seja porque o pai tem uma outra família, e isso eu vejo muito, né, nessas viagens que eu faço, né? Pessoas que vivem viajando muito, é quase comum ter um outro relacionamento, ter uma outra família. Com a internet está ficando um pouco mais difícil, mas era mais comum antigamente. Ou seja, porque o relacionamento de pai com filho não é bem entendido dentro dos lares, mas a verdade é que o tema pai é muito delicado e muito difícil. E a gente tem aqui um resultado já, a gente teve 29 respostas por enquanto, 11 pessoas disseram que se identificavam com o pai, 11 com o filho e 7 com o Espírito Santo. Mas não surpreenderia a gente, está aumentando aqui agora 13 com o filho, depois eu passo o resultado final com calma. Mas não surpreenderia a gente se essas pessoas que não conseguem se identificar com o pai, como a principal pessoa nesse relacionamento de intimidade, ela não só não tenha como a pessoa de mais fácil acesso, ou de mais fácil relacionamento, mas como que ela também tem um bloqueio, ou uma dificuldade. Porque muito do que a gente projeta de Deus Pai na nossa mente, na nossa vida, é o que a gente recebe dos pais que a gente tem aqui na Terra. E quando eu vejo esses números, né, e quando eu vejo essas informações,
eu fico muito assustado, porque a base do cristianismo, a base de uma vida com Deus, está nesse relacionamento de intimidade com o Pai. Se a gente pegar as palavras de Jesus, ele falava que tudo que ele fazia porque via o Pai fazer. Então, se a gente se diz cristão, que somos imitadores de Cristo, a base para a gente conseguir viver uma vida como Jesus viveu aqui na Terra, é a gente conseguir viver fazendo tudo que a gente vê o Pai fazer. Mas para a gente conseguir viver fazendo tudo que a gente vê o Pai fazer, a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa ter esse relacionamento constante com Ele. Então, esse relacionamento, ou então esses traumas que vêm, que provavelmente muitos aqui te passaram, seja de não conhecer o Pai, ou seja de não ter um Pai presente, precisam ser quebrados nas nossas vidas, para que a gente consiga ser liberto e ter essa intimidade com Deus. E aí, um outro dado muito interessante que eu vi, que aí eu comecei a me perguntar, né, mas como igreja, o que a gente tem feito para ajudar nesses casos, né? E tem um viés que me preocupa muito, particularmente, né? Que é quando a igreja quer impor a vontade de Deus sobre a sociedade. Porque Jesus não veio dessa forma, ele veio pelo povo, né? Inclusive, nessa sexta, na Igreja no Lar do Léo, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre ele falar que o reino dos céus se espalha como um fermento que você coloca em pequenas porções e organicamente ele se expande. E a única vez que a gente tentou impor a vontade de Deus ou impor a Bíblia sobre a sociedade, a gente registra na história como Idade das Trevas. De tão traumático que foi, de tão ruim que foi, tiveram pessoas queimadas, enforcadas e tantas e outras formas. Mas tem uma maneira de fazer isso sem ser impondo, sem ser de forma ditatorial. Por exemplo, no Descende, se eu não me engano, falaram que para resolver esse problema de orfandade no Brasil, se cada igreja evangélica com mais de 100 membros, por exemplo, nós temos mais de 100 membros aqui, adotasse uma criança no Brasil, a gente zeraria os orfanatos. Não precisaria ter discussão se quem pode adotar, se mãe solteira pode, se pai solteiro pode, se casal gay pode, se não pode. Não precisaria discutir, porque as igrejas evangélicas teriam resolvido o problema de órfãos no Brasil. Basta em cada igreja, não estou falando cada família de cada igreja evangélica com mais de 100 membros adotar uma criança no Brasil e você zera os orfanatos. Então tem como a gente fazer de forma orgânica como Jesus nos ensinou. Mas a gente vai ver e vai entender um pouco que normalmente não é o caminho que a gente quer seguir. Porque não é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais confortável. É mais fácil a gente querer impor. E aí uma passagem que eu separei para a gente entender um pouco mais desse relacionamento do pai, né, de como o pai trata os filhos, como ele quer se relacionar com os filhos, e um pouco do que é nosso papel como filhos nesse relacionamento, e também dos pais que estão aqui hoje. Eu vou querer falar um pouco dos pais. Eu ainda não sou pai, então não posso falar com propriedade de causa. Eu vou falar um pouco da minha experiência como líder de adolescentes, que foi mais ou menos parecido. Mas, brincadeiras à parte, eu vou também falar um pouquinho para os pais aqui hoje. E o texto base que eu queria usar hoje para essa pregação que eu chamei de O Amor do Pai, é o texto de Lucas 15, de 11 a 32, que é a famosa parábola do filho pródigo. E aqui a gente vai ler, prestando atenção nos três principais personagens, que são da família, né? O primeiro vai ser o próprio filho pródigo, que é o filho mais novo, que sai da presença do pai. Depois a gente vai falar do filho mais velho, e aí quando a gente for falar do filho mais velho, que é o que fica na casa, eu vou trazer um pouco do contexto de onde Jesus fala sobre essa parábola, e a gente vai entender um pouco melhor o que Jesus está passando de recado aqui sobre o filho mais velho. E a gente vai concluir entendendo sobre o papel do pai, e não só como a gente recebe esse amor, mas como que a gente pode se posicionar para representar esse amor aqui na Terra. Então, começando aqui em Lucas 15, 11 a 32, se puder colocar aqui.
15:11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Eu vou ler direto, tá? Depois eu vou fazendo as observações. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Em outras versões fala bolotas, né? Mas a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, que era o melhor novilho que tinha, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O primeiro personagem que eu queria que a gente prestasse atenção aqui hoje era o filho mais novo, que é normalmente o centro da história. Um filho que se desprende do pai, ele entende a herança que ele tem, ele entende o acesso que ele tem pelo que o pai dele dá, e aí entra o segundo personagem, que é o filho mais velho, que ele tem um entendimento quase que oposto do filho mais novo do relacionamento com o pai. O filho mais velho, ele entende que o lugar seguro dele é na presença do pai. E aí entra um pouco, até na pergunta do começo da palavra, né, que era com quem você se identifica mais, e aí ficou empatado aqui pai e filho com 15, Espírito Santo com 7, que o pai, dentro da Trindade, ele tem um papel específico, né? O pai, ele é a autoridade máxima, mesmo na Trindade. Jesus fazia tudo o que via o pai fazer. Jesus, antes de ser crucificado, ele se submeteu ao pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, mesmo na Trindade, existe uma soberania do pai, existe uma autoridade máxima do pai. E existe um papel de proteção. E esse filho mais velho, ele entendia o papel de proteção do pai.
Ele entendia, porque ele podia muito bem ter visto, cara, se meu irmão conseguiu pegar a herança e foi embora, e putz, ele viveu a vida como ele quis com essa herança. Ele entendia que a herança não era o melhor que ele tinha do pai. Ele entendia que estar ali com o pai, na presença dele, era o melhor. Ele entendia essa autoridade, ele entendia essa submissão. Mas tinha uma coisa que ele não entendia, que era o que diferenciava ele de ser filho naquela casa, de ser servo naquela casa. Repara que quando o filho mais novo volta, o sentimento que ele tem no coração é, cara, eu queria que meu pai desse uma surra nesse menino, que ele fosse lá comer com os porcos. Porque ele ficou tão irritado que ele não foi para a festa. Ele chegou, ouviu que tinha uma festa para o filho mais novo, e o coração dele foi de sair. Eu falei, cara, eu não quero participar disso. E o pai teve que ir até ele, buscá-lo, e perguntar, filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, pelo amor de Deus, eu estou aqui com você todos os dias, servindo. Ele estava no campo, ele estava trabalhando na hora que o filho mais novo chegou. Aquele que não trabalhou um dia, aquele que gastou todo o dinheiro, ele estava trabalhando para o pai na hora que o filho mais novo chegou. E o coração dele é, cara, e para mim, eu que estou sempre aqui, que estou sempre presente, você nunca matou um bezerro sequer. Quanto mais o melhor dos cordeiros. E aqui eu queria voltar um pouco no contexto do livro de Lucas, que é onde essa passagem está inserida. Para quem que Jesus estava falando isso? Se a gente pegar os capítulos 11 a 14 do livro de Lucas, a gente estava no 15, né, nessa passagem, Jesus vem basicamente, fala pouquíssimo de curas, fala pouquíssimo do reino. Jesus vem basicamente falando, do 11 ao 14, debatendo com os fariseus. Do 11 ao 14, ele está ali tentando explicar para os fariseus o que é que Deus espera deles. Então, no capítulo 11, ele fala da necessidade dos fariseus de quererem status no templo. No capítulo 12, ele vem explicar que ele não veio trazer paz, que a gente não leva nada dessa terra, vem confrontar os fariseus com a parte financeira. Capítulo 13, ele vem e trava uma luta contra a religiosidade do sábado, e aí é um momento em que fala um pouco de cura. No capítulo 14, ele fala um pouco sobre humildade, da gente não querer sentar no melhor lugar. Então, ele vem ali, batalha atrás de batalha, discutindo com os fariseus, tentando trazer a revelação, até que chega no 15, e ele sai um pouco da presença dos fariseus, porque até então ele estava na casa de um dos fariseus que tinha convidado ele, e quando ele sai dessa casa, ele vai ter com os publicanos e pecadores. E aí, os fariseus o que fazem? Que eles já estavam irritadíssimos com Jesus, com tudo que eles vinham sendo confrontados, eles começam a falar, olha lá o cara com quem que ele senta. E aí o capítulo 15, ele começa uma nova abordagem. Ele começa a ministrar sobre o que a gente cantou aqui, sobre o amor dele que larga as 99 para encontrar uma. Ele fala sobre a mulher que procura a dracma perdida, encontra e se regozija nisso. E termina o capítulo com essa parábola para os fariseus, explicando como que é o coração do Pai. E por que isso é relevante nesse contexto? Porque os fariseus em potenciais que temos hoje no século XXI somos nós. E aqui nós, eu digo nós, primeira pessoa do plural, me incluindo. Quem tem a tendência, dentro do momento em que vivemos hoje, de precisar ouvir e entender mais isso, essa verdade, e digerir isso, esse coração de tirar esse espírito de performance, essa vontade de querer ser reconhecido pelo mérito do nosso coração,
e ser reconhecido pela nossa identidade, quem precisa disso é quem está na igreja. E o que esse filho mais velho precisava entender, e que é o que o pai fala para ele, é: você em nenhum momento nem precisava ter pedido para mim o cordeiro, o bezerro, porque ele é seu. Esse cordeiro cevado, ele é tão seu quanto o meu. Então não adianta a gente ter o entendimento e a submissão que o filho mais velho teve, se a gente não tem a capacidade de entender a nossa identidade, de viver nessa abundância, de viver não como um servo de Deus, não somente como um servo de Deus, mas como um amigo e filho que tem o acesso à herança. Porque senão, a nossa tendência vai ser ter um coração muito parecido com esse filho mais velho. E aí, quando a gente estiver na nossa igreja no lar, no nosso grupo de jovens, no nosso grupo de casais, e a gente começar a ver os pecados aparecendo, a gente começar a ver as pessoas chegando com a vida destruída, a nossa tendência vai ser afastar essas pessoas. Porque a gente vai ter uma mentalidade de escassez, a gente vai ter uma mentalidade de superioridade, a gente vai ter uma mentalidade de santidade num sentido de separação, mas de não querermos nos contaminar com esses impuros. E a gente pode começar a querer distorcer o que é estar na presença do Pai. A gente pode começar a distorcer o que é a nossa identidade e o que temos acesso e o que já é nosso por direito. E no terceiro papel a gente tem o pai. E o pai tem um ponto muito interessante aqui, que é o que eu vou dizer da minha experiência de líder de adolescentes, que não se compara de fato a ser um pai, mas vou tentar trazer um pouquinho do que eu vivi. Eu lembro que era muito comum alguns pais me procurarem querendo regras, né? Então, que horas meu filho pode voltar para casa? Meu filho pode ir nas festas de 15 anos? Meu filho pode beber? Meu filho pode isso? Eu deixo ou não deixo? E o que a gente aprende da paternidade aqui nessa parábola é que, e é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Com esse tempo que eu vivi com os adolescentes, é que os filhos são diferentes. Não adianta eu criar uma regra, porque uma das maiores frustrações que eu vejo dos pais terem, e aqui pais, eu digo pais e mães, né, é falar, mas eu eduquei os dois igual. Por que um foi para um lado e o outro foi para o outro? Eu eduquei os dois igual. E aqui a gente vê Deus educando os dois diferentes. Para um, a educação foi: você quer a sua herança? Você quer desfrutar? Você quer pegar tudo que você tem e viver fora? Tá bem. Toma aqui o que é seu. E para o outro foi: você precisa entender quem você é. Você precisa entender que não basta você estar aqui. Você precisa se enxergar como dono de tudo isso aqui. E foram abordagens completamente diferentes, ensinos completamente diferentes, mas igualmente importantes para cada um deles. E cada um daqueles filhos precisava de um ensino completamente diferente. Mas isso é muito difícil. Porque o caminho mais fácil, e quando a gente é imaturo é o caminho que a gente quer, né? É o caminho das regras. Cara, eu quero só saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu só vou obedecer e acabou. Mas Deus nos convida a viver por princípios. E através desses princípios, é o que eu falo para os pais, é que vocês vão chegar nessas respostas. Porque senão a frustração pode ficar em cima do líder de jovens de hoje, do líder de adolescentes. Vocês podem colocar a culpa sobre a mãe. Você pode colocar a culpa no irmão mais velho, no irmão mais novo. Você pode colocar a culpa nos amigos. Mas a verdade é que os filhos vão ser diferentes. E cada um vai precisar
de um ensino diferente. E cada um vai precisar de uma história diferente. E o que, como pais, a gente aprende aqui nessa passagem que a gente precisa é entender os princípios, entender os valores e educá-los conforme esses princípios e valores. Por mais que sejam que você tenha que lidar de formas completamente diferentes com cada um deles. Sendo o mesmo pai, tendo os mesmos princípios. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí eu queria chamar também o grupo de louvor, para não passar muito do horário, que é onde que você se enxerga hoje? A gente tem 3 papéis aqui, né? Tem 3 lugares onde a gente pode se encontrar aqui hoje. Será que hoje você se enxerga como o filho mais novo? Que hoje está aqui em busca de perdão. O que eu quero para a minha vida hoje aqui é me quebrantar diante de Deus, com toda a humildade, e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra Ti, mas eis-me aqui mais uma vez. E saiba que hoje, assim como a gente vai cantar aqui, haverá júbilo nos céus pela sua vida, independente do que você fez aqui até hoje. Porque esse amor de Deus, ele não falha. Ele é incansável. Não tem nada que você fez ou vai fazer na sua vida que vai te separar disso. Então essa pode ser a forma como você chegou aqui hoje. E pode ser esse o coração que você quer entrar nesse momento agora. Mas pode ser que você se identificou um pouco com o filho mais velho, como eu já me identifiquei muito na minha vida. E na verdade o que a gente precisa é entender quem de fato somos em Cristo. Entender que não basta estarmos aqui todo domingo, servirmos. E aí tem uma passagem lá também em Lucas 10, logo antes de Jesus entrar nessas discussões com fariseus, que é a passagem de Marta e Maria, finalzinho do capítulo, em que Marta recebe Jesus na casa. E imagina, né, mano, você receber Jesus na sua casa. Você fica desesperado, né? Arruma tudo, querendo arrumar. Imagina que ela devia estar cozinhando, preparando cama, arrumando o que estava bagunçado. E Maria, a irmã dela, simplesmente sentou no pé de Jesus e ficou ali com ele. E Marta, incomodadíssima, fala: Jesus, cara, dá um toque nessa garota, porque eu estou fazendo tudo aqui sozinha e ela não sai daí do seu pé. E Jesus vira e fala para Marta: ela escolheu a melhor parte. Então, muitas vezes a gente pode estar aqui, vem todo domingo na igreja, chega 4 horas, vem aqui, ensaia, prepara prepara a recepção, prepara ali a projeção, serve aqui, serve ali, sai daqui meia-noite. Fica dias estudando a palavra para vir aqui pregar. Mas às vezes a gente não está conseguindo sentir essa plenitude, esse mergulho no amor de Deus. E aí quando vem alguém aqui, completamente novo, que a gente conhece às vezes a vida, sabe que a vida está desgraçada, e o cara começa a se quebrantar no louvor, chorar, se jogar na presença de Deus, a gente olha e fala: isso daí é tudo cena. Será que esse é o nosso coração e é disso que a gente precisa se libertar hoje? Ou será que hoje a gente precisa entender esse amor do Pai de uma forma tão profunda que a gente consiga expandir para os outros ao nosso redor? Que é o papel do Pai nessa história. Seja na volta do filho mais novo, ou seja na conversa com o filho mais velho no final. O papel do Pai é um só: mostrar o quanto eles são amados. E às vezes é isso que a gente precisa fazer hoje. Encontrar quem são esses filhos mais novos e mais velhos da nossa vida. E simplesmente olhar para eles e dizer o quanto eles são amados por nós e pelo nosso Pai. Então
Então, independente de qual for a sua situação aqui hoje, eu queria que você, quem estiver aqui, se quiser se colocar de pé, pode ficar à vontade, a gente vai ter um momento de louvor. Mas eu queria que você se conectasse com Deus de forma profunda, de forma íntima. Porque a origem da transformação é a mesma para qualquer um dos três casos. A origem da transformação vai ser essa conexão com o amor do Pai. Vai ser a profundidade que você tiver do entendimento do amor de Deus na sua vida. Então eu queria que você se conectasse de forma profunda hoje. E deixasse Ele transformar o seu viver. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quais 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de você pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Digo eu fui, mas você pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quais 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, merecê-lo, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas por mim se Oh Deus, Pai, queria colocar cada pai aqui presente, seja aqui na igreja, seja online, diante de Ti, Deus. Abençoa a vida desses homens, Pai, que tem esse compromisso de Te representar o Teu amor aqui na terra, dentro dessa família, Pai, dentro dessa casa. Encha cada um deles com o Seu amor e com a Sua sabedoria, Pai. Que nessas famílias eles não tenham dúvida de quão grande é o amor de Deus, porque eles conseguem ver refletido através da vida desses homens, Pai. Que dentro dessa casa, Pai, Sua glória e Sua presença sempre superabunde, Pai. Que essa família possa encontrar segurança através da vida desses homens, Deus. Que essas famílias possam encontrar refúgio, Pai, através da segurança que eles sentem nesses homens de Deus aqui hoje, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. Transforma o coração de cada um, Deus. Enche com Teu amor e com a Tua presença, Pai. Enche com Teu Espírito, Pai. De forma a abundar nessas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai.